Olá, eu sou a Viviane Ferreira, planejadora financeira pessoal, e nesse vídeo, na verdade, eu vou gravar uma série de vídeos para contar um pouco mais sobre a minha experiência no Japão. Então, vamos lá. Eu estive no Japão há pouco tempo, do dia 17 de novembro até o dia 23 de novembro, e foi uma experiência incrível. E eu tenho recebido muitas perguntas, desde quando eu estive lá as pessoas também perguntaram coisas, né? Ah, o que que você achou de mais diferente aqui no Japão? O que que mais chamou a atenção? Enfim. Então, nesse vídeo e nos próximos, eu vou fazer uma série aqui para contar essa experiência incrível que eu tive lá no Japão. Uma pergunta assim que chama atenção, que eu me fiz. O que que educação, limpeza, planejamento, banheiro tem a ver com o desenvolvimento do país? Já parou para pensar nisso? Então, nesse vídeo, se liga aqui que nesse vídeo eu vou contar mais sobre isso. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para poder mostrar melhor, mostrar algumas fotos também que eu quero compartilhar com vocês sobre essa experiência no Japão. São muitos assuntos, gente. É muito rica a experiência no Japão e por isso eu não vou fazer tudo em um vídeo só. Eu vou fazer aqui vários vídeos para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que que tem a minha experiência no Japão? Primeiro, o que mais me chamou a atenção ao chegar no Japão? Não foi só o Monte Fuji, como a gente vê aqui na foto, que falaram que eu dei muita sorte de conseguir tirar uma foto assim lá de cima do avião do Monte Fuji, que geralmente ele fica coberto por nuvens, né? E que é um pouco raro tirar foto assim. Então, por isso eu estou compartilhando aqui com vocês. É lógico que o Monte Fuji chamou muita atenção e eu estava ansiosa e curiosa para conseguir ver o Monte Fuji, mas não foi só isso. Antes até de chegar no Japão, então eu já comecei a ter uma experiência diferente, porque eu fiz o voo São Paulo com escala em Paris, foi São Paulo-Paris. Lá eu fiquei algumas horas, em torno de 4 horas, aguardando o próximo voo. E depois eu fiz um voo de Paris para Tóquio. E esse voo de Paris para Tóquio eu já fiz numa companhia de aviação japonesa, que é a ANA, né? Que é a Nippon Airlines. E nesta companhia eu já pude perceber uma diferença importante ali em termos de várias coisas. Por exemplo, o voo estava mais tranquilo. O silêncio no voo. Gente, silêncio, eu vou falar de silêncio aqui algumas vezes, porque silêncio é realmente algo que a gente percebe muito frequente lá no Japão. Além do silêncio, né, tranquilidade, voo mais tranquilo mesmo, mas principalmente o atendimento, né, do pessoal de bordo, das aeromoças, aeromoços, dos atendentes de bordo, nem sei mais qual é o termo certo, mas enfim, dos atendentes de bordo. Então, por exemplo, na hora de servir uma comida, primeiro, ou qualquer coisa que eles queriam falar com a gente, ela chegava bem pertinho e perguntava ali baixinho. Depois, na hora de servir comida, antes de servir comida, eles já vinham com um cardápio. Tinham duas opções, como geralmente é nas companhias aéreas em geral, se você não fez uma escolha ali específica de vegano, esse tipo de coisa, eu não fiz. Então, ali tinha sempre tem, né, duas opções, e eles vinham com duas opções também, só que ela já vinha com um cardápio um papel mesmo, plastificado, escrito em japonês, mas tinha escrito em inglês também, tinha a foto dos pratos. Então eles vinham com todo cuidado e mostravam o cardápio assim de pertinho para você escolher qual opção você queria. Você escolhia e aí ele ia lá, pegava sua opção, arrumava a bandeja, arruma a bandeja direitinho e servia, assim, colocava ali na bandejinha de apoio, né, da poltrona, com todo cuidado, com todo ali cuidado. Bem diferente de algumas companhias que eles vêm, perguntam rápido, chicken or pasta, né, alguma coisa assim, e já, se você não entende, parece que eles ficam bravos, né? Se você pergunta de novo.
parece que às vezes não, né, não é tão é, solícito e meio que joga a bandeja ali com a sua opção no seu suporte. Então, isso eu já percebi ali no voo, já me chamou muita atenção esta diferença. Então, tudo que eles vinham oferecer, o papelzinho lá que tinha que preencher para chegar para a alfândega, tudo com cuidado, tudo mesmo com muita atenção. Então, essa foi a primeira percepção que eu percebi, que eu tive, né, que o pessoal é muito receptivo. Chegando no aeroporto, depois que o avião pousou, então chegando lá no aeroporto, também continuei com essa percepção. Já tinha uma pessoa da companhia aérea esperando, dizendo que não ia dar tempo de fazer a conexão, que eu tinha um voo de conexão para meu Deus, fugiu o nome, para Nagoya. Então, tinha um voo de conexão para Nagoya e ela já falou que não ia dar tempo, porque eu tinha que fazer o processo lá de chegada em relação ao Covid, né, da vigilância sanitária, a imigração e pegar as malas. Enfim, tinha aí um pouco menos de uma hora para fazer tudo isso, então não deu tempo. Então, chegando lá nesse processo da vigilância sanitária, foram muito atenciosos, tinha que baixar o aplicativo, enfim, eu não tinha visto, eu não tinha baixado isso antes, mas a moça lá foi super solícita, me ajudou a encontrar tudo, né? Se fosse em algum outro país, eu ia ficar ali umas 3 horas para conseguir fazer todo o processo, mas ela foi bem solícita. Então, ali foi muito bacana. Depois, quando eu tive que então tive que pegar o metrô para ir até o trem, né? Então lá tem um trem bala incrível, o Shinkansen, que chama. E, e a gente teve, e aí tinha eu e mais um passageiro, um cara que foi a sorte, porque ele me ajudou com as malas, né? Então, quando a gente tinha que pegar o metrô e depois chegar no Shinkansen. E foi bom porque eu ajudei ele também com a comunicação, porque ele não falava inglês, né? Então, pelo menos eu ajudei nesse sentido. E ele, né, estava chegando ali também para morar no Japão. E então a gente pegou um metrô e no metrô eu já comecei a pedir informação, né, para uma moça, tal. E aí, assim, na hora que a gente pede informação, eles são muito solícitos. Isso aqui, vou mostrar essa foto aqui foi no voo mesmo. Eu dei muita sorte, gente, porque eu fui de econômica, mas eu peguei uma fileira ali de 3 poltronas vazia, então, e na janela, então deu para descansar bem durante a noite, né? Esse aqui é o avião da ANA, Inspiration of Japan, né? Tem todo sentido. Aqui era já na entrada do Shinkansen, né? A gente vê aqui escrito, esse escrito aqui, onde está esse escrito, era onde comprava o ticket do Shinkansen, e aqui onde a gente estava, esse pessoal passando aqui na catraca já era a entrada para, de fato, pegar o Shinkansen. Então, para a gente teve que descer do metrô, né, e depois entrar no outro, acho que foi para chegar no Shinkansen, acho que foi isso. Nem lembro todos os detalhes, mas o que que aconteceu? Então, no primeiro trem, a gente teve que pegar um outro, exatamente, para chegar até o Shinkansen porque a gente pegou o trem errado. O primeiro metrô a gente pegou errado, e aí o segundo a gente pegou errado. Eu perguntei para a moça na hora. Na verdade, a gente pegou certo, mas ela mostrou o seguinte: que teve algum acidente, algum problema, que não ia chegar. Aquele trem que a gente estava não ia mais até aquela estação que a gente precisava ir, então a gente precisou descer e mudar. Ela falou: olha, eu vou descer nessa estação que vocês precisam descer, eu ajudo vocês. E aí ela levou a gente até o outro trem lá que precisava pegar. E aí, onde ela não ia entrar naquele trecho, né? E aí ali a gente com mala e tudo, meio perdido, um monte de gente passando, assim, eles não param para perguntar se você precisa de ajuda. Mas se você pede ajuda, eles são super, super solícitos. Então aí, nesse momento, eu pedi ajuda. Geralmente eles estão com um foninho ali, cada um com as suas coisas andando ali no metrô. Eu pedi ajuda, uma pessoa ajudou, explicou. E aí eles são muito práticos, que eles já pegam logo o celular, o Google Tradutor, já escreve lá em japonês o que eles querem te dizer, mostra a tradução para o inglês,
e já vão te explicando, né? Mesmo que eles não falem ali o inglês, e também lá eles não gostam de falar muito, são muito silenciosos, né? Ninguém fica gritando, tentando falar alto, explicar ali algo que às vezes pode ser mais difícil de entender. Então, né, esse momento de chegada foi incrível. Eu não achei tão ruim porque eu queria andar no Shinkansen, eu já tinha pesquisado. Achei que não fosse dar tempo de andar no Shinkansen, mas andei, aqui é o ticket, né, do Shinkansen, enfim. E realmente, né, a gente tem algumas indicações ali em inglês, mas tem alguns locais, né, como essa placa aqui mais embaixo, que é só mesmo em japonês, né, e a gente realmente não entende. Depois, outro ponto que eu quero ressaltar aqui para vocês, gente. O que que limpeza, educação, recursos naturais e banheiro tem a ver uma coisa com a outra? Então, o que que é outro ponto que eu percebi, que a gente percebe muito lá, que é a limpeza dos locais, né? Limpeza, educação, eu já falei, as pessoas são realmente muito atenciosas, muito educadas, mas a gente observa uma coisa muito nítida de limpeza, né? Se você ver aqui na foto, nessa foto aqui, à direita que eu estou no templo mais antigo lá do Japão, de Tóquio, o templo mais antigo de Tóquio, e esse templo foi todo restaurado, todo pintado, todo bem cuidado para as Olimpíadas, né? Um ano antes das Olimpíadas, que seriam no Japão, lá em 2020, ele já estava prontinho, já estava tudo pronto, né? É um outro, eu vou gravar num outro vídeo falando de planejamento. Não posso falar nisso também. Mas é muita limpeza. Olha só, você não vê nada no chão, né? Não vê nenhum papelzinho aí no chão. Realmente muito limpo. Eles realmente. E a gente já vê quando pesquisa sobre toque e tudo, já fala, olha, leva uma bolsa grande para você ir guardando seu lixo, porque lá as pessoas levam lixo para casa, ninguém joga, né, lixo na rua, já estão acostumados, né? Então, aquilo que a gente viu lá da Copa, os torcedores japoneses limpando o estádio, é real. É que faz parte da educação deles, eles estão acostumados a levar o lixo deles para casa, não deixam lixo para trás, realmente. A gente vê isso na prática lá no Japão. E agora, o que que limpeza, educação, recursos naturais e banheiro tem a ver uma coisa com a outra, né? Qual a relação? Pelo menos no meu ponto de vista, ninguém me falou isso, mas o que que eu percebi, assim, banheiro, gente, lá é muito limpo o banheiro, muito limpo. Todos têm, eu vou mostrar mais aqui sobre as curiosidades aqui dos banheiros, que é muito interessante. Eu já tinha ouvido falar dos vasos, né? Das privadas lá no Japão, que tem todo que já são autolimpantes, limpam a gente e limpam a própria privada, né? Se limpam, então eu já tinha ouvido falar sobre isso, vou mostrar mais. Mas uma curiosidade, né? Quando a gente olha a questão de banheiro, por que que é tão limpo? Porque existe um cuidado com os resíduos, né? Existe um cuidado com o lixo e com todos os resíduos. No meu ponto de vista, gente, por que isso, né? O que que isso contribui? Primeiro, que o Japão é um país numa ilha, é uma ilha, né, grande, mas é uma ilha, e com isso tem recursos naturais limitados, tem que cuidar muito bem dos recursos naturais que tem ali para que o país dure, né? Para que tenha longevidade no país, para que eles não destruam os recursos naturais, os poucos que eles possuem. Então, o Japão é dependente de petróleo, né? Não produz petróleo, enfim, tem uma série de dependências do mundo, de outros países, aí por conta, né, da natureza geográfica que o país possui de estar numa ilha. E por conta disso, no meu ponto de vista, precisa cuidar muito bem desses recursos naturais, precisa garantir que eles se mantenham, né, limpos. E essa limpeza, então, para mim, né, dos resíduos, do lixo e dos banheiros, tem a ver com cuidado com os recursos naturais, com esse cuidado com o ambiente onde eles vivem. Quando a gente tem pouco recurso, a gente dá um jeito, a gente cuida mais daquilo, a gente faz a coisa funcionar.
Quando está num país grande, que tem abundância de recursos naturais, que não está nem aí, se suja, não sei o quê, porque tem outra água ali limpa no outro lugar e tal, a pessoa, né, as pessoas vão deixando, né, como a gente vê aí em alguns casos. Mas no caso do Japão, não, isso precisa ser muito bem cuidado. E o que mais? Onde mais isso reflete, né? Por que que isso reflete também na educação, também na população como um todo? E por que que isso é tão importante para o Japão? Por quê? Porque, gente, mortalidade infantil. Por que que crianças morrem, né? Quando a gente vê estudos aí pelo mundo, as crianças morrem principalmente quando são pequenas por falta de higiene, por diarreia, né? Por coisas assim, quando a gente vê aquele documentário do Bill Gates falando sobre essa parte lá, mostra muito lá na Índia, inclusive essa parte dos recursos, existe um problema de falta de cuidar dos dejetos, né, dos resíduos, dos efluentes ali do banheiro, por exemplo, que contamina a água limpa e as crianças, né, a população bebe aquela água achando que está limpa, mas está contaminada com os resíduos fecais dos banheiros, que não tem um cuidado ali no tratamento daqueles efluentes, e essa água contaminada causa diarreia, que causa morte ali de crianças. Então, isso é um fato. Então, no caso do Japão, eu entendo que está tudo relacionado. Esse cuidado com o banheiro ser limpo também tem a ver com o cuidado dos efluentes desse banheiro, para que isso tudo seja muito bem cuidado e não contamine os recursos naturais que tem no país, porque são limitados. E o outro ponto é que, porque a gente precisa, o Japão é um país que tem pouco crescimento populacional, né? Pelo contrário, está diminuindo a população, porque nascem poucas crianças. Hoje em dia, os casais jovens, muitos nem querem ter filhos, né? Então, isso diminuiu bastante. E tem uma população muito idosa e precisa de mais pessoas nascendo ali de jovens para manter toda essa economia, essa potência funcionando. Então, quando a gente tem um cuidado no banheiro, nos efluentes, a gente não contamina os recursos naturais, que mantém o país como um todo mais saudável, e também não causa mortalidade infantil, porque cada criança que nasce lá é muito importante que essa criança viva bem e cresça, né, ao longo do tempo e fique, permaneça no país também. Então, para mim, essa é a ligação de tudo isso. Por que que é tão limpo para cuidar dos recursos naturais? Por que que o banheiro é tão limpo, tão bem cuidado também para cuidar de tudo os recursos naturais, não contaminar a água limpa e não ter prejuízo para a mortalidade, né? Para o crescimento das crianças, não ter aumento e não ter alta, né? E nem aumento de mortalidade infantil. Então, no meu ponto de vista, isso está tudo ligado. Agora, por que que o banheiro é tão confortável, né? Tão cuidadoso? Eu vou colocar aqui, eu fiz, né? Eu tirei foto aí de várias é, controles dos banheiros, né? Então lá a privada, né? O vaso, ele tem na tampa tem toda uma estrutura em que tem aí as duchinhas, já limpa, já te limpa, já lava, faz isso, faz aquilo. Tem até a musiquinha ali para se você não quer que ninguém escuta no banheiro público, não quer que ninguém escuta os seus barulhos ali no banheiro, já liga a musiquinha também. Enfim, tem todo um cuidado nesse sentido. E aqui tem a ver com tudo que eu falei da limpeza e tudo, mas também tem a ver com o cuidado que o japonês tem na experiência como um todo, de tudo. Então, eles pensam muito como que aquela experiência pode ser melhor. E aí, aqui, e o assento também é aquecido, né? Então, lá no frio, lá faz bastante frio, ninguém senta ali na privada, ali no vaso gelado, né? Então, é tudo muito confortável. Então, lá prima muito pelo conforto, né? As embalagens, toda embalagem no Japão tem uma forma bem prática de abrir. Ah, eu vou mostrar depois também o videozinho. Eu fiz um videozinho de uma embalagem da geleia lá no café da manhã do hotel, que você só dobra, aperta e já sai a geleia, assim, muito prático, você não tem que ficar brigando ali com aquela negócio, com aquela tampinha ali de alumínio que às vezes
a gente não consegue abrir, né? Então, isso é um pouquinho do que eu queria falar hoje do Japão. As minhas primeiras impressões, o que que eu percebi de mais diferente lá e o que que chamou muito atenção e qual é a relação que eu faço com tudo isso. Limpeza, educação, recursos naturais, banheiro, né? Enfim, são curiosidades. É uma viagem que vale muito a pena, valeu muito a pena conhecer o Japão. Eu gostaria de ficar mais tempo, já vou falar em outro momento porque que eu não fiquei. E realmente é uma experiência incrível conhecer essa cultura, conhecer o país, né? Conhecer tudo lá do Japão. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer ao convite que eu recebi do Sérgio Tinem, da Bárbara, para participar da Expo Talks. E foi isso que eu fui fazer lá no Japão, né? Eu fui participar de um evento da Expo Talks, que é um evento voltado, eu vou falar mais disso, um evento voltado para brasileiros que moram no Japão. E esse foi o tema de investimentos. É o primeiro depois da pandemia, né? Há 3 anos que não tem esse evento presencial, então é o primeiro depois aí da pandemia para realmente ajudar as pessoas a cuidarem melhor das suas finanças, investirem melhor. Eu fiz o workshop no sábado e fiz 2 palestras lá no domingo, dia 19 e 20 de novembro. Então, gente, logo mais eu trago mais aí novidades, aí mais impressões de tudo que eu vivi e aprendi lá no Japão. Foi uma experiência inesquecível. E até o próximo. Ah, e se você tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre o Japão, o que que você quer saber aqui, me pergunta, coloca suas perguntas aqui para mim que eu vou te responder. Vou responder aí nos próximos vídeos.